Carecas de saber, fi? Aqui tem café no bule. Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre a forma como nós conseguimos quantificar coisas dentro de um ecossistema, tá? Então, na ecologia, nós temos tanto uma discussão qualitativa dos indivíduos que você tem naquela área, como eles se relacionam, etc. Como nós também temos uma discussão quantitativa, ou seja, de que maneira que eu quantifico os indivíduos, como é que eles estão interagindo uns com os outros. E aí, gente, para essa quantificação, nós temos algumas formas de fazer isso. E uma das formas é justamente o quê? As pirâmides ecológicas, tá? Porque estas pirâmides ecológicas, elas vão, de uma forma ou de outra, quantificar o que está acontecendo no nosso ecossistema. Tudo bem? Lembrando que o ecossistema sempre é o quê? A relação existente entre os organismos vivos e os fatores ambientais que proporcionam a vida desses organismos. Tudo bem? Bom, dentro das pirâmides, na realidade, nós temos 3 pirâmides que são mais usadas nos estudos de ecologia, tá? A pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia, tá? Então, olhem só, a pirâmide de números, ela pode ser uma pirâmide normal, como essa que vocês estão vendo aqui, né? Que eu desenhei para vocês, tá? Onde eu tenho um número maior de indivíduos aqui, aí eu vou diminuindo até chegar no topo. Mas eu posso também ter uma coisa invertida. Por exemplo, né? Eu tô falando aqui, eu posso falar do quê? Gente, eu posso falar de formigas, ou da gramínea ou da vegetação, que é comida por quem? Gente, por gafanhotos, que é uma quantidade menor de gafanhotos que come toda aquela vegetação, que é comido por um sapo, que é uma quantidade menor de sapos que comem os gafanhotos, que é comido, e os sapos que são comidos por uma siriema, por exemplo, tá? Ou por uma outra ave qualquer. Então, eu tenho um número maior aqui e vou diminuindo. Ou eu posso ter, gente, olha que interessante, eu posso ter uma pirâmide invertida, porque eu posso aqui na base ter o quê? Uma árvore enorme que ela é abrigo para um monte de formiga, que é abrigo para um monte de aves e assim sucessivamente, tá bom? Então isso é pirâmide de números, quando eu estou quantificando, falando, ó, a quantidade de indivíduos, né? Quantos pés de gramíneas que eu preciso para sustentar 200 gafanhotos? Desses gafanhotos, né? Eu tenho 200 gafanhotos que sustentam, sei lá, 100 aves e assim sucessivamente, tá bom? Biomassa, gente, biomassa, eu não estou contando números, né? Não estou falando, ó, que nem aqui, 200 pés de gramíneas, ou aqui uma árvore. Não estou contando esse número, eu estou contando massa apenas, tá? Então, eu tenho, pode ser uma árvore, mas que tenha biomassa muito grande, que é comida por uma biomassa menor e assim sucessivamente. Eu coloquei esse aqui embaixo, gente, porque isso é uma exceção à regra ter uma biomassa diferente. Mas isso aconteceu num estudo uma vez na Inglaterra que o pessoal fez, onde o fitoplâncton tinha uma massa menor do que o zooplâncton, tá? Então isso é uma coisa que normalmente não é assim que acontece, tá? Energia, gente, pirâmide de energia, ela sempre vai ser a pirâmide tradicional. Maior energia aqui embaixo, e à medida que vai passando os elos da cadeia alimentar, obviamente que eu vou fazendo o quê, gente? Eu vou diminuindo a quantidade de energia para essa parte que é o topo da cadeia alimentar, tá? Quando a gente vê uma pirâmide, a gente sempre tem que pensar assim, ó. A base da pirâmide, ela é representada por quem, gente? Ela é representada pelos produtores, tá? Lembrando que produtores sempre são quem, gente? Sempre são os organismos fotossintetizantes, tá? O próximo, né, degrauzinho aqui da pirâmide, quem são, gente? Os consumidores, tá? Aí consumidor primário,
secundário e terciário, tá? Nessas pirâmides, a gente não está levando em consideração quem, gente? Não estamos levando em consideração os decompositores, tá? A gente está levando em consideração produtores e consumidores, porque se eu levar em consideração os decompositores, se a gente botasse ele aqui em cima, eu ia ter o quê, gente? Eu ia ter uma coisa assim, tá? Porque eu tenho muitos decompositores para todo esse povo aqui, beleza? Então, nessas pirâmides, a gente está levando em consideração produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Não estamos levando em consideração os decompositores. Então, eu vou falar agora para vocês, né, dar exemplo de cada uma delas aqui, para a gente poder entender um pouquinho. Mas o melhor que vocês saibam é assim: pirâmides ecológicas, elas são uma forma da gente quantificar as coisas que acontecem nos ecossistemas e são as 3 pirâmides principais: número, biomassa e energia, beleza? Seres, olhem só, quando a gente fala em pirâmide de números, tá? Existe uma coisa interessante assim. Eu estou falando de uma pirâmide de números onde eu tenha predadores, tá? Quando a gente fala em pirâmide de número que tenha predadores, o que vai acontecer? Eu tenho a pirâmide desse jeitão, porque o que acontece? Preste atenção. Eu tenho a vegetação muito, né, para os nossos roedores. Aqui eu coloquei os preás, né, como o exemplo de roedor, que eu vou sempre ter que ter o quê, gente? Uma quantidade maior de vegetação para que eu possa alimentar uma quantidade menor de preás. Se eu tivesse uma quantidade maior de roedores, acabaria rápida essa vegetação e esses roedores morreriam, tá? Então, como eles são herbívoros e predadores dessas plantas, o que vai acontecer? O número de preás sempre tem que ser menor. Não posso ter um número maior, porque senão eles vão morrer, tá? Lembrem-se que é diretamente proporcional, né? Eu tenho que ter uma quantidade de comida maior para eu poder sustentar um grupo de animais. Se por acaso, gente, eu mato todas as cobras e aumento o número de roedores, o que vai acontecer com a vegetação? Vai acabar. E aí esses roedores vão morrer. É uma forma até de você equilibrar aí os ecossistemas, né? Eles se equilibram dessa maneira, tá? Se eu tenho uma intervenção num ecossistema e por acaso eu acabo com um dos predadores, o elo seguinte vai sofrer e automaticamente os outros também, né? Por exemplo, se eu mato os lobos, aumento o número de siriemas, que elas começam a comer as cobras, aí diminui o número de cobras, aumenta o número de preás, diminui o número de vegetação e automaticamente morre os preás e assim sucessivamente. Os ambientes, eles buscam um equilíbrio, né? Nós humanos que desequilibramos um pouco todas as coisas aí, tá? Então, quando eu tô falando em pirâmide de predador, eu tenho essa situação. Sempre os predadores devem ser em número menor do que suas presas, tá? É até interessante, né? Olha só, a gente sabe que os preás, eles se reproduzem um monte, justamente por quê, gente? Porque muitos deles vão morrer pelos seus predadores, tá? Então, você vê, eu tenho um montão de preás para sustentar um número menor de cobras. Eu tenho um montão de cobras para sustentar um número menor de... Gente, isso daqui, quer queiram, quer não, é uma siriema, tá? Não parece nada, né? Sei lá o que parece isso aqui, mas tudo bem. E aí eu tenho que ter um número menor de siriemas para poder comer essas cobras, tá? Se eu tiver um número maior, as cobras vão sumir. E automaticamente eu tenho um número menor de lobos para comer um número maior dessas siriemas. E aí eu vou obedecendo e essa pirâmide vai se manter. Se por acaso nessa pirâmide de predadores houver uma inversão, eu tenho todo um desequilíbrio deste meu ecossistema. Pensem bem nisso. Então, se eu estou falando em pirâmide de número, se você olhar esse jeitão, você sabe que esses aqui são o quê? Predadores. Combinado assim? Sempre a base, nesse caso vai ser quem, gente? Um produtor, tá?
E os elos serão todos o quê, gente? Todos consumidores. Se são consumidores, eles são o quê, gente? Eles são os predadores um dos outros aqui. Combinado? Tem essa conformação, é pirâmide de números de predadores. Bom, esse ou aqui, né, que eu posso ter esse formato aqui da minha pirâmide de números, tá? Então, eu tenho uma árvore que tem lá, sei lá, 50 gafanhotos vivendo. Uma árvore só, 50 gafanhotos. Só que eu tenho o quê, gente? Dentro dos gafanhotos, de cada gafanhoto, eu tenho 50 ou 60 protozoários. Então, maior. Dentro de cada protozoário, ou próximo de cada protozoário, eu tenho mais de 500 mil bactérias e por aí vai. Então, eu vou aumentando. Mas pensem bem, gafanhoto, protozoário e bactéria, neste caso, são o que, gente? São parasitas. Então, quando eu tiver uma pirâmide deste jeitão, saibam que eu estou falando de uma pirâmide de quê? De predadores? Não, de parasitas. Porque os parasitas sempre estão em número maior do que o seu hospedeiro. Então, na árvore eu tenho os gafanhotos que estão parasitando lá, comendo todas as folhas, etc. Dentro dos gafanhotos, os protozoários e dentro dos protozoários, as bactérias, tá? Então, todos eles estão parasitando, uns estão parasitando os outros, tá? Obviamente, né, que também não é a intenção da bactéria matar o protozoário, nem do protozoário matar o gafanhoto, porque senão eles perdem o seu hospedeiro, tá? Então, eles meio que vão regulando lá uma quantidade de parasitas para que não mate o seu hospedeiro, para que ninguém fique sem comida também, né? Embora os gafanhotos, não sei se vocês já viram alguma vez, uma revoada de gafanhotos é capaz de acabar com as folhas de uma árvore assim num segundo, tá? Então, obviamente que eles são mais burrões, né? Eles comem tudo e eles acabam ficando sem comida nenhuma, tá? Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Eu tenho lá essa pirâmide invertida por conta de ser uma pirâmide de parasitas. Claro isso? Número é predador quando é normal, parasita quando ela está invertida. Vamos dar uma olhadinha nas outras agora. Seres. Então, agora a próxima pirâmide que a gente vai ver, como eu já disse para vocês, é a pirâmide de biomassa, tá? Na realidade, a biomassa, ela não está diretamente conectada a números, né? Então, eu até botei aqui para vocês só entenderem um pouquinho. Isso aqui não são pássaros, não, né? Isso daqui é a gramínea, que vai estar lá como biomassa de produtor. Então, eu posso ter uns zilhões de gramíneas que tem uma biomassa semelhante a uma árvore. Então, não estou falando de número aqui, eu estou falando biomassa, tá? Só para vocês fazerem essa comparação. Então, para eu ter a mesma biomassa de uma árvore em gramíneas, eu tenho que ter os zilhões de gramíneas para que eu tenha um equivalente aí na biomassa de uma árvore, né? Então, por isso que na pirâmide de biomassa, raramente a gente vai ver isso invertido. Só como eu falei para vocês anteriormente, foi um caso assim muito esporádico que aconteceu no Canal da Mancha, lá na Inglaterra, onde nós tínhamos o fitoplâncton, uma biomassa menor de fitoplâncton do que a de zooplâncton. Com certeza foi o que, gente? Foi algum tipo de desequilíbrio que aconteceu ali, né? Talvez assim, o fitoplâncton no dia anterior da medição, o fitoplâncton estava muito grande, né? A biomassa de fitoplâncton. E aí, obviamente, o zooplâncton aumentou, quando fez a coleta, teve essa inversão, tá? É muito raro isso acontecer. Da biomassa, o mais correto para acontecer é o que eu estou mostrando para vocês aqui. Produtores, né? Consumidor primário, secundário e terciário. Então, essa biomassa vai, obviamente, né, diminuindo aí, a pirâmide vai diminuindo, formando aquela estrutura normal de pirâmide mesmo, levando em consideração essa questão da biomassa. Volto a falar, raramente a gente vai ver invertido. Combinado assim? E mesmo assim não tem nada a ver, como no caso de produtor e decompositor e parasitas, tá, gente? Sempre, mesmo
Quando eu falo em biomassa, mesmo sendo parasitas ou mesmo sendo predadores, a gente vai ter a pirâmide na mesma direção, tá? Do mesmo formato que vocês estão vendo aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na pirâmide de energia, que eu acho que essa é bacana, porque tem umas coisas lá para a gente discutir. Seres, então, a última pirâmide que a gente vai ver é a pirâmide de energia, tá? Então, olha o que eu desenhei aqui para vocês. Então, obviamente, nós sabemos que energia flui de maneira unidirecional nos ecossistemas e que nossa fonte maior de energia aqui para o nosso planeta é o Sol, tá? O Sol é a nossa fonte de energia para que a gente possa produzir a glicose, né? E assim sucessivamente. Bom, essa energia do Sol, ela vai ser absorvida por quem? Gente, pelos produtores, né? Vocês vão cansar de me ouvir falar sobre isso. Então, os produtores retêm essa energia, tá? Aí, o que vai acontecer, gente? Aqui nós vamos ter essa parte em verde que eu desenhei para vocês, é justamente a energia que fica retida nesse sistema vivo, ou seja, nos produtores, consumidores primários, secundários e terciários, tá? Então, em verde, a gente vai ver justamente isso, que essa energia fica retidinha aqui nesse sistema vivo para poder passar, né, de um elo da cadeia alimentar para o outro, tá? Em branco, gente, o que eu desenhei para vocês? É a energia que aí é, entre aspas, perdida no sistema vivo. O que significa isso, gente? Ó, o animal fez xixi. Se você lembrar, né, toda vez que você faz xixi, o seu xixi sai quentinho, tá? E aí, o que vai acontecer? Aquele calor que veio com aquela urina, esse calor vai ser dissipado, ou seja, ele vai ser mandado para o sistema vivo, né? Vai mandado pelo ambiente, para o ambiente, tá? Se eu começar aqui agora, né, pular feito doida, ou você, né, faz essa experiência aí, né? Você deixar a sua cadeira, começar a pular feito doido, vai, pula, 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 pula. Você vai ver que rapidinho vai acontecer o quê, gente? Você vai começar a esquentar e você tá liberando calor, né? Se a gente tivesse uma forma de medir o calor que você libera, você vai ver que você vai liberar muito calor. Basta você imaginar o seguinte, né? Você vai no show sei lá, de quem que você curte aí e que tem aquele monte de gente. Se o povo tá paradinho, a temperatura tá até que tranquila. Mas se aquele povo resolver pular feito louco, né? Começa a suar, começa a liberar essa energia em forma de calor, tá? Então tem uma parte da energia que a gente vai perder para o sistema vivo. E você vê, de um elo da cadeia alimentar para o outro, eu estou perdendo praticamente a mesma quantidade dessa energia, tá? O restante, gente, o que fica retido, vai ficar retido aonde? Nos tecidos vivos, tá? Então, é justamente essa energia, praticamente tudo o produtor usa para a sua mantença de vida. O consumidor primário, ele vai estar ele recebe, né, uma quantidade maior de energia, porque ele está se alimentando direto do produtor. O secundário, uma quantidade muito menor, o terciário, muito menor. Então, se a gente fosse falar assim, em termos energéticos, tá? Quando eu falo em energia, em termos energéticos, o mais vantajoso é o ser quem, gente? O herbívoro, tá? Porque eu tô comendo direto de quem, gente? Direto de um produtor, né? E esse produtor, a quantidade de energia que ele tem é muito maior do que se eu estiver comendo quem, gente? Um consumidor primário ou secundário. Como nós somos topo de cadeia alimentar, né? Se a gente comer só carne, por exemplo, que não é o meu caso, né? Nós vamos ter o quê, gente? Nós vamos ter uma quantidade muito menor de energia por conta aqui desses elos da cadeia alimentar. Entenderam isso, gente? Então, pirâmide de energia, eu sempre vou reter parte, mas boa parte dessa energia eu vou perder para o sistema vivo, tá? A última coisa que eu quero falar nesse blocão nosso aqui de pirâmides é de produtividade primária, né? E produtividade líquida e etc. Eu vou falar para vocês bem rapidinho para a gente poder terminar, mas entenderam isso aqui? Espero que sim! Seres, então, só para fechar esse nosso assunto aqui das pirâmides, né?
como a gente sempre fala dos produtores, dessa questão toda energética, o que fica para o ecossistema, quando você põe numa pirâmide, o que os elos das cadeias, né, os elos da cadeia mais acima, como que eles recebem, o que eles recebem. Bom, então para isso a gente tem algumas equaçõezinhas aqui, né? Então para isso eu tenho assim, produtividade primária bruta. O que é a produtividade primária bruta, que a gente chama de PPB? Produtividade primária bruta quer dizer o quê, gente? Quer dizer a massa de matéria orgânica produzida. Quem é que produz matéria orgânica, gente? Quem produz matéria orgânica são lá os nossos produtores, né? Então, esses nossos produtores estão produzindo essa matéria orgânica, tá? Essa matéria orgânica vai ser produzida num determinado tempo, numa determinada área, tá? Obviamente que matéria orgânica não é somente produzida pelos produtores, eu tenho outros animais também que produzem matéria orgânica, tá? Mas toda vez que a gente fala produtividade primária bruta, eu estou falando nessa massa de matéria orgânica que foi produzida lá pelos produtores num determinado tempo, numa determinada área. Só que é o seguinte, o que eu disponibilizo para os elos da cadeia alimentar? Eu disponibilizo o que nós chamamos de PPL, que é produtividade primária líquida, tá? Se eu estou falando de produtividade primária, só pode ser dos produtores, tá, gente? Então, como é a produtividade primária líquida, que é PPL, é igual a quê, gente? É igual a produtividade primária bruta menos R, que é o que nós gastamos na respiração. Lembrando, gente, que respiração é o ato, não é trocas gasosas, tá? Troca gasosa é uma coisa, respiração é produção de energia. Então, na respiração, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando glicose, colocando dentro da minha célula, estou quebrando a glicose, tá? No ciclo de Krebs, né? Na cadeia respiratória, todo bonitinho. Eu estou quebrando essa glicose e transformando a glicose em energia para a minha célula funcionar. Então, óbvio, né? Que eu produzo alguma coisa. Eu não vou disponibilizar tudo que eu produzi para os elos da cadeia alimentar. Por quê, gente? De tudo que eu produzi, uma parte disso eu estou utilizando para manter o meu organismo vivo. Por isso, gente, que de um elo para a cadeia alimentar, de um elo para o outro da cadeia alimentar, eu vou o quê, gente? Eu vou disponibilizar menos energia, tá? Porque parte dessa energia sempre é utilizada pela respiração daquele elo da cadeia alimentar, para poder manter aquele grupo de organismos, né? Aquele organismo que está ali vivo, certo? Então, toda vez que a gente for falar de produtividade num ecossistema, eu tenho que pensar, tá bom, eu tenho lá a minha produtividade primária bruta, que é o que eu produzi de matéria orgânica naquele tempo, naquela área. Mas é isso que eu disponibilizo para os elos seguintes? Não. O que eu disponibilizo é produtividade primária líquida, ou seja, é essa bruta menos o que eu gastei na respiração, tá? Gente, isso é muito importante para a gente saber, por quê? Primeiro, para você ter um entendimento dessas pirâmides, todas que eu estou falando até agora, tá? E segundo, gente, porque às vezes lá em questões do vestibular, o povo vai colocar lá PPB, e você tem que saber que é produtividade primária bruta, tá? O que significa isso? Ah, eu estou produzindo matéria orgânica, tá bom. O que eu disponibilizo para os elos seguintes da cadeia alimentar? PPL, a produtividade primária líquida, tá? Eu gasto uma parte dessa energia e o que eu não gastei é o que eu estou disponibilizando para os elos da cadeia alimentar. Entenderam? Seres, é isso. Espero que vocês tenham curtido nosso bate-papo de hoje. Um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí.